Preguiças são animais fantásticos, na minha opinião, e eles correm sim um risco de extinção, por conta, é claro, do desmatamento e do ser humano que gosta muito de ferrar a natureza. Para então ajudar esses nobres animais e também para promover algo interessante, o meu amigo Lucas fez uma arte aí, né, para ser a logo do meu canal. E ele pegou uma preguiça porque eu curto muito preguiças e eu queria fazer isso aí, né, essa minha proposta, né. Até porque eu também queria uma identidade visual pro meu canal. Para quem é mais antigo sabe que eu colocava imagens de preguiça nas intros, né? Mas eu abandonei isso aí. Porém a arte do Lucas ficou assim, gurizada. Então sim, essa vai ser a nossa arte do canal, essa vai ser a nossa imagem oficial aí, nossa identidade aí, né? Que vai nos definir aí. Porque, cara, sinceramente, ter o nome Ricardo e a logo do Jurassic Park ali não é tão assim, não é que não é criativo, na verdade eu nunca pensei nisso, né? Meu foco nunca foi fazer algo muito espalhafatoso ou muito, sabe? Era fazer algo simples. Então, cara, eu posso fazer algo simples, mas zoeiro ao mesmo tempo. Então, por que não um Godzilla com a preguiça ali? Acho que representa bem ali, né? Eu gosto muito de preguiças, então é isso aí, pessoal. Em outras palavras, essa vai ser a nossa nova logo. Obrigado, meu amigo Lucas, de coração. Espero que todos tenham gostado, assim como eu. Bom, pessoal, para falar aí do nosso querido quarto episódio aí da série Monarch Legacy of Monsters, nós temos então a introdução aí no posto 47, onde vemos essa cientista aí isolada aí no deserto e ela começa a identificar ali, né, algumas ondas de radiação que estão se concentrando lá, né, no Alasca, né? Então a vice-diretora aí da Monarch, que tá tendo uns picos de radiação sinistros rolando lá no Alasca, e que a última vez que isso aconteceu foi em Jangira e Yukon. Pra quem não sabe, Jangira e Yukon foram os lugares aí, né, aonde rolou o despertar ali do Muto Macho, né? Ele foi lá e destruiu Jangira e ficou se alimentando da radiação da usina nuclear de Jangira, e depois ele fugiu e tudo mais. E Yukon é tipo o local aonde estava armazenado lá o ovo da Muto fêmea, né? Ovo não, casulo, enfim. A questão é que isso rolou quando os dois mutos surgiram, né? Eram grandes picos de radiação que estava sendo espalhado pelo local do Alasca, né? Isso deixa todo mundo intrigado e aí começa uma discussão sobre isso. Enquanto a diretora está conversando com os membros da Monarch, nosso querido amigo Tim, sim, quem lembra do Tim? Pois é, o Tim ele vai lá e começa então a, né, dialogar ali com o pessoal, dizendo que o certo mesmo era ir atrás dos arquivos do Bill Renda com o Li Shao. Esse cara é obcecado pelo Li Shao, na moral. Enfim, enquanto isso também a gente tem uma discussão muito interessante entre um cientista da Monarch e uma soldada do exército. A soldada, então, acha que seria melhor sim avisar todo mundo e tomar uma providência, porém o cientista acha que eles deveriam estudar esse tipo de coisa e tudo mais, né? E tentar, tipo, sem violência, gurizada. Então, meio que a diretora fica numa espécie de... ela fica meio que em dúvida do que fazer. Enquanto isso, nosso querido Quarteto Parada Dura tenta enfrentar o Frostvar, que, cara, toda essa sequência é muito bem feita, tanto a trilha sonora quanto a direção. O CG tá muito bom também dessa criatura. E, cara, eu vou falar mais dele mais pra frente, mas realmente eu curti muito o Frostvark. Porém, cara, eu achei interessante ali o Kentaro tentar disparar um sinalizador contra o Frost. E isso, de certa forma, me lembrou a personagem da Brie Larson lá em Kong da Caveira tentando disparar. Não, ela consegue, né? Ela dispara um sinalizador bem no olho do Skull Devil lá no final do filme, né? Ele tentou fazer algo parecido, porém só irritou o bichão ainda mais, né? Pois é, e também a gente também vê que o nosso querido grupo consegue fugir do bichão, que é todo cegueta, e pelo jeito ele enxerga através daqueles apêndices no seu focinho, né? Não sei se ele detecta a radiação térmica, né? A sensação térmica das pessoas, assim, pelo calor do sangue e tudo mais, ou se ele detecta por outro tipo de, sei lá, outro tipo de sentido, né? Mas mais para frente eu vou explicar mais sobre as habilidades dele. Como tudo tem que meio uma referência a coisas termais, então eu acho que é isso mesmo, né? O que acaba acontecendo é que durante
a sua fuga, né? Eles se escondem numa caverna e a idiota da May vai lá, quebra o gelo e acaba, de certa forma, congelando sua perna ali, né? Ela quase tem um treco ali, ela tenta não gritar e, cara, essa cena é muito louca, cara. O Frostvark ali em cima, a May machucada e, tipo, tá ligado? Tentando não gritar porque a perna dela tá congelada praticamente, todo mundo cagado de medo ali, o bichão ali só de olho esperando alguém gritar, tá ligado? É realmente muito, assim, bom suspense, cara. Gostei da cena, porém eu queria ter visto mais do Frostvark. Eu queria ter visto mais aí. Podia ter sido um pouco mais extensa essa fuga aí. Enfim, a gente vê então que o bichão foi embora, porém isso custou a perna da May. Não, ela não perdeu a perna, apesar dela fazer um escândalo o tempo todo, mas ela ficou praticamente congelada e a garota então corre o risco aí de morrer por hipotermia, né, cara? E tipo, bom, eles continuam a sua jornada com a manquinha aí. Após chegar ao alto de uma montanha, Kate enxerga uma luz misteriosa no horizonte. Porém, Kentaro não quer ir lá para lá não. Kentaro insiste várias vezes em ir naquele lugar misterioso onde avistou no último episódio, quando eles estavam caindo de avião. Ele enxergou uma estrutura no horizonte e ele meio que diz que quer ir para lá. Então o Shaw manda ele ir para lá sozinho, enquanto o resto vai atrás da luz que a Kate viu. Todo esse episódio, gurizada, é mais focado na origem, entre milhões de aspas, do Kentaro, né? A sua história como um artista e tudo mais, como ele conheceu a May e como era a relação deles antes deles brigarem. Porém, cara, isso é realmente, assim, eu sou a favor sim de desenvolvimento de personagens em filmes de monstros. Até porque eu já discuti isso várias vezes aqui no canal e, na minha opinião, os personagens humanos têm muita importância na história. Na verdade, toda a história é na perspectiva deles. É até meio bizarro parar pra pensar que a gente prefere ver monstros do que seres humanos. Porém, a questão não é um drama humano que é o problema, o drama humano ruim que é um problema. E nesse episódio, na minha humilde opinião, foi uma bela de uma porcaria. Sério, cara, ficar vendo essa história romântica desses dois aí, o jovem artista japonês e a mulher misteriosa maluca aí, cara, foi tipo tão, sabe, foda-se. Aí o Kentaro vai lá no gelo, tenta procurar aquela estrutura, ele passa mal, cai no chão, começa a alucinar. Era uma jornada espiritual louca que ele tava passando lá. Tipo, faltou aparecer o Obi-Wan Kenobi num canto ali, entendeu? Mas, cara, sei lá, eu não sei se é porque eu não gosto muito do Kentaro, se eu não gosto muito da May. Mas, cara, o Kentaro até que é legal, e nesse episódio até que tem uns bons momentos, né? Porém, cara, a May, eu não consigo gostar da May. Mas alguém acha meio estranha? Tipo, todo o comportamento dela é muito estranho. No último episódio ela jogou o celular na água. Esse aqui ela esconde alguém que ela fala pelo celular. Ela não deixou ninguém pegar ali os arquivos do computador, principalmente o Shaw. Eu sei lá, a May tem algo que ela tem aí. Ela tá escondendo alguma coisa, nós não sabemos o que é, né? E ela insistiu lá nos primeiros episódios em ficar com os arquivos do pai do Kentaro, né? Quer dizer, dos arquivos do Bill Randa, né? Ela ficou no computador e tudo mais, deu toda essa merda praticamente porque ela quis ficar e ela ficou fuçando lá, tá ligado? Eu não sei não, mas a May parece que tem algum segredo. Mas tirando isso totalmente, assim, não gosto do personagem, eu não sei, cara, eu não consigo. O Kentaro até tudo bem, cara, eu até gosto um pouquinho mais, mas, cara, foi realmente cansativo, cara, eu não curti muito esse drama. Pra tu ter uma ideia, quando as flashbacks que ele tem, por exemplo, com o pai dele, são muito mais interessantes e emocionantes do que os com a May, tá ligado? Acho que se o episódio focasse mais nisso, teria sido mais interessante. Na verdade, vou mandar a real. Se o episódio tivesse sido focado no grupo ali, sendo liderado pelo Lee Shaw, e eles tendo que se esconder do Frostvark, que estaria espreito todo momento, teria um suspense do caralho dele aparecer a qualquer momento e matar eles, tá ligado? Teria sido muito mais interessante. Pô, poderia sim desenvolver os personagens, a relação entre eles, enquanto eles sobrevivem, são liderados pelo Shaw. Cara, teria sido muito mais foda, mas não, eles cagaram pra isso. Acontece que eles caminham e o grupinho do Shaw acaba parando ali no mesmo lugar lá no acampamento do pai da Kate do Kentaro. Eles meio que comentam sobre isso, né? O Shaw fala que os titãs têm uma certa influência sobre o lugar e aquele lugar meio estranho e tudo mais. Isso fica meio que aberto, mas eu queria comentar uma coisa interessante, é que nesse lugar aí específico da série, nessa parte do Alasca, é um lugar aí famoso por algumas histórias chamado o Triângulo do Alasca. Nesse lugar houve uma série de desaparecimentos e alguns fenômenos incomuns rolando por essa região. Só algumas histórias, eu não sabia sobre isso, mas fui pesquisar.
E é interessante saber, talvez isso tenha assim alguma tipo, não é uma referência, né? Mas talvez isso tenha alguma coisa a ver com o Frostvark, talvez, né? As pessoas que desaparecem lá por causa do Frostvark. Enquanto isso, o nosso querido grupo aí, liderado pelo Shaw, se escondem novamente no acampamento do Hiroshi, já que eles deram voltas em círculos e tudo mais. Eles acendem a fogueirinha e ficam ali de boa, com a Mei reclamando na cabeça deles e tudo mais. Bom, interessante que nesse episódio a Kate e o Shaw ficaram meio de escanteio, né? Já que, de certa forma, quem ficou aí com a atenção foi o Kentaro e a Mei, né? Esse foi um episódio para se aprofundar mais nesses dois personagens. Enquanto nossa querida Kate e Shaw discutem ali sobre o que fazer com os papéis ali do Hiroshi. E a decisão é bem inteligente, cara. Vamos tacar fogo em tudo para esquentar a idiota da Mei. Pois é, eu não tacaria fogo não, mas tudo bem, né? Perder papéis que poderiam ser importantes, né? Vamos prosseguir. Após isso, nosso querido Lixa vai dar uma passeada aí, né? Ele acaba descobrindo que o Frostvark tá vindo na direção deles. E, cara, realmente todo suspense e tudo mais. Eu queria que isso tivesse tido no episódio inteiro, acho que teria sido muito interessante. Mas, tudo bem, enfim. A gente vê então eles escapando e tudo mais, porém vem um plot twist muito interessante por parte do Frostvark. Ele se alimenta de chamas, ele estava atrás da fogueira que o Shaw tinha acendido e não deles necessariamente. Até que faz um pouco de sentido, cara, já que anteriormente a gente viu que quando explodiu uma parte do avião no começo do episódio, o Frost meio que focou naquilo ali, tá ligado? Então, sim, de alguma forma o Frost tem a habilidade de absorver então chamas e fontes de calor. Pelo jeito é essa habilidade dele, não é que ele tem um bafo congelante nem nada do tipo, já que a habilidade dele é absorver todo o calor existente de um local. E como esse lugar é um lugar tipo glacial, gelado pra caralho, então obviamente as coisas ficam congeladas instantaneamente após ele absorver todo o calor local. Eu achei esse conceito muito interessante e, cara, ele é um titã muito interessante, cara. Eu realmente curti muito ele virou meu favorito então desta série até agora. Não que os outros não tenham sido legais, mas sei lá, ou eles tinham um visual não tão atrativo ou não tinham muito destaque mesmo. Porém, gostei do destaque que deram pro Frostvark, apesar de ter sido pouco, porque na minha opinião podia ter rendido um episódio muito interessante aí dele caçando eles o tempo todo. E tipo, cara, ele é literalmente uma topeira, lobo, monstruosa, gigante, tá ligado? Cara, eu gostei muito do Frostvark, realmente é uma criatura muito interessante. E sim, ele é um titã, né? E toda a biologia dele é muito interessante, né? Os apêndices com as pontas brilhando em azul, né? Ele aparentemente é cegueta, então ele enxerga através desses apêndices, né? Talvez pela temperatura, não sei, ele escava gelo e tudo mais. É muito interessante mesmo. Realmente é um titã bem, assim, diferenciado. Ele então caça a Mei e a Kate, que fogem, né? E enquanto isso, nosso querido Lichao taca fogo ali no local, né, utilizando a gasolina ali do avião e também o cadáver do nosso amiguinho piloto do avião, que era amigo dele também. E bom, o Shaw explode tudo, isso atrai o bichão e o bichão fica ali entretido enquanto eles correm em direção de um helicóptero. Sim, helicóptero que tinha sido mandado pelo Kentaro que estava lá dentro dele. O Kentaro, no meio da sua jornada espiritual, encontrou ali uma estação, né, que era aquela estrutura que ele tinha visto anteriormente, né. Ele descobriu que o pai dele também estava por lá e provavelmente consertou o rádio e pediu ajuda. Ele usa esse mesmo rádio para chamar ajuda e chamar então os helicópteros para apoiarem a galerinha. Porém, enquanto eles estão aí na fuga, né, o Frostvark quase abocanha ali o helicóptero, mas eles conseguem passar de raspão. Enquanto isso, nosso querido Lichao descobre que ali perto do local, aquela luz misteriosa que a Kate tinha visto anteriormente, que foi que fez eles irem até esse local, na verdade tá saindo de um buraco do chão, cara. E sim, a gente tinha visto isso no trailer há um tempo atrás. E eu comentei que isso poderia ter alguma conexão talvez com a Terra Oca. Ou quem sabe até mesmo o lugar onde o Ghidorah estava escondido. Só que eu acho que na verdade não, cara. Acho que realmente se trata de algum túnel, talvez passagem, entrada, saída, sei lá, da Terra Oca. E talvez seja alguma conexão aí então com o aparecimento do Frostvark nessas regiões do Alasca. E também isso obviamente deve estar relacionado àqueles picos de radiação que eles detectaram anteriormente. Por falar então em Lichao aí no helicóptero fica pistola ao ver que o notebook deles ali tinha congelado, cara, porque a Mei
Olha, eu tô falando, cara. A Mei pegou a bolsa que tava ali, o computador do Hiroshi, e daí ela botou na frente na hora que o Frostwalker começou a congelar as coisas, tá ligado? Cara, essa mulher tem algo de estranho nela, com certeza. Pois é, quem que foi resgatar eles? Adivinha, sim, nosso querido amigo Tim, o agente da Monarch mais inteligente, mais perspicaz aí do mundo. E sim, ele finalmente encontrou o Li Shao. Cara, o que ele tem com o Li Shao que ele... Enfim, a questão é, eles são resgatados pela Monarch. Eles tentaram fugir da Monarch e no final foram eles que resgataram eles. Pois é. Bom, apesar de todo o drama do Kentaro e da Mei, que na minha opinião não foi lá essas coisas, não é que tenha sido ruim ver mais do Kentaro. Só que, cara, podia ter sido feito de outras maneiras, na minha opinião. Eu acredito que no próximo episódio teremos sim o pessoal lá na Monarch. Talvez aquela cena do nosso querido Kurt Russell aí, né, nosso Li Shao, sendo interrogado pela mesma, né? Eu quero ver mais do Li Shao também, cara. Eu acho que esse episódio ficou devendo aí Kurt Russell pra mim, né? E, cara, eu fiquei muito senti falta aí do núcleo dos anos 50, né, cara? Eles substituíram aí pelo núcleo do Kentaro, que na minha opinião não foi lá essas coisas, né? Eu sinceramente não curti muito dessa ideia e, sei lá, eu não sou fã de toda aquela historinha romântica e tal, tipo, cara, totalmente desnecessário e nada a ver, tá ligado? Tipo, pra quê, sabe? É fraco demais. Mas eu espero que eles mostrem também aquela cena interessante, né, de um dos vídeos promocionais da série, né, que é a Keiko dançando com o Shao e tudo mais. Cara, eu não sei, eu falo isso desde a primeira vez que eu vi esses dois personagens, né, cara? Será que o Shao não... sei lá... Você sabe, eu não sei, cara. Olha a cara de safado do Shao, enfim. Será que o Hiroshi não é filho do Shao? Pois é, viajando legal aqui nas ideias. Mas então, pois é, pessoal, apesar de tudo isso, eu achei um episódio bem, assim, morno, né? Mas foi legal, assim, teve o Frostwalker, teve uma batalha ali interessante no final. Tivemos algumas revelações, poucas, né? Mas tivemos algumas. Mas realmente foi um episódio da hora, apesar de que, na minha opinião... foi bem morno, foi bem assim, aqueles tipos de episódios fillerzinho assim, sabe, bem desnecessários que você pode passar reto que você não perde nada. Cara, não teve nenhum grande avanço na história nesse episódio, foi bem chatinho mesmo, né? Acho que poderiam ter explorado outras maneiras sim, de contar a história aí, né? Bom, esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe a hashtag Monarch episódio 4 para saber que tu assistiu o vídeo até aqui. E é claro, pessoal, que a força esteja com vocês sempre. Até o próximo vídeo. Tchau.